Amigos e amigas, nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, a igreja celebra a memória de Santo Antão. O Evangelho, Marcos capítulo 2, versículo 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje enfrenta a questão da prática do jejum. Quando os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam, e os discípulos de Jesus são convidados de não praticar o jejum. Jesus introduz assim o tema das núpcias. Ele veio como esposo da humanidade. Os discípulos de toda a humanidade devem ser a esposa dele. Portanto, numa festa de casamento, os convidados não vão jejuar, pelo contrário, vão se alimentar, vão beber, vão se divertir, vão dançar, vão aproveitar a festa. Portanto, enquanto Jesus estava presente, seus discípulos estavam livres da prática do jejum. Mas houve o tempo que Jesus foi tirado, e aí então tiveram que fazer penitência, às vezes até mais austera do que o próprio jejum. E é por isso que hoje a igreja nos convida à prática do jejum, enquanto nós aguardamos a segunda vinda do esposo na sua glória. Somos chamados também a fazer penitências, uma mais branda no tempo do advento, que nós concluímos há pouco, e uma mais severa no tempo da quaresma, que já se aproxima. Mas Jesus é o esposo que vem trazer a grande novidade. Por isso ele usa a comparação do remendo que não pode ser feito com um pano novo, porque senão o rasgão ficará maior. Usa a comparação do vinho novo nos odres novos, e não vinho novo em odres velhos, porque não combina. De tal maneira que a prática do jejum, enquanto aguardavam o esposo, agora já deve ser superada, porque o esposo já estava presente no meio da humanidade. E seus discípulos estavam isentos do jejum naquele tempo, naquele momento. Portanto, amigos e amigas, abracemos no hoje da nossa história a novidade que o Senhor nos apresenta. E que nós possamos, atentos e participando de cada Eucaristia, beber do vinho novo que o Senhor nos oferece, que é o seu próprio sangue e o seu próprio corpo em alimento, e alimento que dura para a vida eterna. Oremos. Hoje a igreja celebra Santo Antão. Nascido no ano de 251, morreu com a idade bastante avançada, no ano 356. Muito jovem, abraçou a vida ascética. O deserto foi para ele um novo êxodo, lugar de provação e de luta, de serviço e de entrega a Deus pela oração, contemplação e trabalho. Iniciou um novo estilo de vida monástica, por meio da vida em comunidade, pela oração e a caridade fraterna. Acompanhou os cristãos em suas dificuldades e os animou na perseguição. Os santos nos motivam a amar a Deus nos irmãos e irmãs. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, Pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos, por suas preces, a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antão e de São Sebastião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antão, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós.